tudo bem? Vamos seguir com a nossa série de videoaulas abordando um tema específico dentro da unidade 2, que é revelado através de uma pergunta: como o mundo está povoado? Antes de respondermos a essa pergunta, é preciso relembrar a diferença entre os conceitos de populoso e povoado. Eu sei que vocês já viram isso no 6º ano, mas não custa nada a gente trazer a memória rapidinho, não é mesmo? Então vamos lá. Populoso é o país que apresenta um número elevado de habitantes. Portanto, possui uma grande população absoluta. O número total de habitantes é elevado. Poderíamos citar como exemplo a China, que é o mais populoso do mundo, com 1,4 bilhões de pessoas. E o Vaticano, que é o menos populoso do mundo, com menos de 1.000 habitantes. Agora, povoado é um conceito que representa a distribuição da população em um determinado lugar. Ou seja, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Lembra que vocês aprenderam no 6º ano? Densidade demográfica? Número de habitantes por quilômetro quadrado. E aí, como exemplo, podemos citar a Mônaco, que é o país mais povoado do mundo, com 18.865 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quase 19 habitantes por metro quadrado. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso, colocar 19 pessoas num metro quadrado, só se as pessoas estiverem empilhadas, né? E a Mongólia, que é o menos povoado do mundo, com 1,9 habitantes por quilômetro quadrado. Imagina você morar num lugar sozinho e seu vizinho mais próximo está a mais de 500 metros de distância de você, né? Bem, um país populoso é necessariamente um país povoado? Muita gente faz essa pergunta e a resposta é não. Isso vai depender do tamanho da área do país em questão. Vamos ver alguns exemplos interessantes. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país populoso, visto que tem 209 milhões de habitantes, mas não é considerado povoado, porque a nossa densidade demográfica é baixa, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Já a China é populosa, com 1,4 bilhões, já falamos, e é povoada, com 143 habitantes por quilômetro quadrado. A Holanda não é populosa, com apenas 17 milhões de habitantes, isso seria a população da cidade de São Paulo, mais a população da cidade do Rio de Janeiro, mas é considerada povoada, porque sua densidade demográfica é de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Já a Austrália não é nem populosa, 24 milhões de habitantes, e nem povoada, com 3,1 habitantes por quilômetro quadrado. Feita todas essas observações, vamos responder a pergunta que eu fiz no início dessa videoaula. Como o mundo está povoado? Vamos observar um mapa e o gráfico para entender melhor. Vejam esse mapa de densidade demográfica que foi elaborado com dados de 2015. As cores mais escuras vão indicar uma densidade demográfica mais elevada, de 500 habitantes por quilômetro quadrado em diante. E quanto mais clarinha, menor a densidade demográfica. Se a gente olhar atentamente aqui para os limites do Brasil, vocês vão observar que as cores mais escuras estão pontuadas justamente onde há as capitais das cidades litorâneas. E o mais clarinho, lá para o interior do Brasil, na região do centro-oeste e na região da floresta amazônica. Quando nós vamos para o continente asiático e para o continente europeu, a gente vê que é uma presença mais intensa das cores escuras, revelando que justamente nessa parte do mundo a gente tem uma maior intensidade demográfica. Voltando aqui para a América, observe que no território referente aos Estados Unidos e um pedacinho do Canadá, temos também pontos, né, bem escuros, que são as maiores cidades dos Estados Unidos. Em contraponto, temos a área bem clarinha lá no extremo oeste dos Estados Unidos, um pouquinho antes das montanhas rochosas. Essa área aqui é uma área de clima desértico e vocês observem que a densidade demográfica é bastante baixa.
Agora, observando esse gráfico, países mais populosos com dados de 2017, vamos ver a hierarquia do acúmulo de população por países no mundo. Temos a China e a Índia com valores muito próximos, acima do bilhão de habitantes. Logo em seguida, os Estados Unidos, com 324. A Indonésia, que é um país pequeno, mas com 264 milhões de habitantes, né? E o Brasil, em quinto lugar, com 209 milhões de habitantes. A população mundial sempre apresentou crescimento a cada ano. As projeções para 2050 é que nós chegamos a 9,7 bilhões de habitantes no planeta Terra, o que equivale a um crescimento de 24% em relação ao ano que nós estamos, 2020. Contudo, o ritmo de crescimento vem desacelerando, na média, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E quais seriam os fatores que levaram a isso? Primeiro, essa grande mudança na desaceleração do crescimento foi resultado de uma mudança na estrutura populacional. Dentre vários fatores, tivemos dois principais. Primeiro, foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. A entrada da mulher no mercado de trabalho levou à queda da taxa de fecundidade. Agora eu quero fazer um outro parêntese. Lá na página 45 do livro de vocês, o autor fala na queda da taxa de fertilidade. Mas fecundidade e fertilidade são dois conceitos diferentes. A taxa de fertilidade é o número de mulheres em idade fértil, que de acordo com a ONU vai dos 15 aos 49 anos de idade, existente num país. Agora, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos que essas mulheres em idade reprodutiva podem vir a ter. Então, na maioria dos documentos, dos textos que vocês forem ler sobre esse assunto, e seguramente nos textos oficiais, vocês não vão encontrar informações sobre taxa de fertilidade, porque o número de mulheres em idade fértil, pura e simplesmente, traz pouquíssimos dados. Os dados mais expressivos é quantos filhos efetivamente essas mulheres venham ter. Só para vocês terem uma ideia de comparação, a taxa de fecundidade do Brasil, lá por volta dos anos 60, entre os anos 60 e os anos 70, era de quase 7 filhos por mulher, na média. Hoje é de 1,6 filhos por mulher. Então, a quantidade de mulheres que existem, na prática, não revela tanta coisa. Mas o número médio de filhos por mulher é que vai dar conta desse crescimento ou não da população de um país, tá certo? Retornando para a temática da mudança da estrutura populacional, falei da entrada da mulher no mercado de trabalho. Agora temos o segundo aspecto, que é o advento da medicina preventiva, liderada principalmente pela vacinação, né, pela disponibilização de vacinas, né? A evolução da medicina curativa, né, a capacidade que a medicina tem de curar doenças tem aumentado a cada ano, e a ampliação do saneamento básico. Tudo isso elevou ao aumento da expectativa de vida. Ou seja, hoje, quando o bebê nasce, a expectativa que ele tem de alcançar mais anos de vida é muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que nasceu há 30 anos atrás, há 50 anos atrás ou há 70 anos atrás. Tá certo? Vamos observar um gráfico? Temos aí um gráfico, mundo e regiões, expectativa de vida 1950 a 2050. Sabemos que de 2020 para frente é uma projeção, tá certo? Observe que cada linha dessa representa uma região do mundo. Tem aqui um lilás para o mundo, eu acho que essa cor é lilás, mas o restante para os continentes. Aqui a América Latina e Caribe foi separada da América Anglo-Saxônica, porque temos históricos populacional e econômico bastante diferentes, mas de uma maneira geral nós observamos que a expectativa de vida no mundo, de uma forma geral, cresceu. Em alguns continentes mais, em outros num ritmo um pouco mais desacelerado, mas em nenhum a gente observa queda, pelo contrário, em todos a gente observa a elevação da expectativa de vida.
Bem, agora eu vou apresentar para vocês um gráfico que nós chamamos de pirâmide etária. Vocês vão ver por que tem esse nome de pirâmide. Este gráfico, ele apresenta a estrutura da população mundial em 3 momentos diferentes. 1950, com dados oficiais de 1950, dados de 2017 e uma projeção para 2050. Vamos a ele? Temos aí a pirâmide etária da população mundial nesses 3 períodos que eu já citei. Em amarelo, representando os dados de 1950, veja que é um desenho de uma pirâmide bem afunilada, né, para o alto. Em laranja, 2017, essa pirâmide já dá uma abaulada na lateral, e a projeção para 2050 ela fica aí mais indo em direção a um retângulo do que propriamente dito de uma pirâmide. E os dados divididos entre homens e mulheres, porque no mundo inteiro a expectativa de vida de homens é diferente das mulheres. As mulheres em média vivem mais, né? Essa numeraçãozinha aí do lado são as idades. E aí, lá no livro didático de vocês, na página 45, tem essa pirâmide etária e tem 2 perguntas, né? A primeira pergunta fala o seguinte: a pirâmide etária ao lado revela o aumento da expectativa de vida e a queda da taxa de fertilidade da população mundial? Explique. Em 1950, se a gente olhar com atenção, o gráfico tinha um formato triangular, porque de forma geral a taxa de fertilidade era alta, ou seja, as mulheres tinham muitos filhos e a expectativa de vida era baixa. Portanto, havia muitos jovens e proporcionalmente poucos idosos na população mundial. À medida que a taxa de fecundidade vai caindo e a esperança de vida ou a expectativa de vida vai aumentando, a quantidade de jovens vai reduzindo proporcionalmente e a idade de idosos aumentando. Por isso que em 2050 a pirâmide etária terá um formato mais aproximado de um retângulo. A segunda pergunta diz o seguinte: qual é a principal consequência do aumento da expectativa de vida e da queda da taxa de fertilidade na população mundial? Bem, a população tende a crescer em um ritmo mais lento, porém está aumentando a proporção de idosos na população, o que tem muitas consequências sociais e econômicas. A primeira consequência econômica é que em muitos países já começa a haver escassez de mão de obra, por exemplo. Isso já está ocorrendo no Japão, né, um país com a maior expectativa de vida do mundo. Sem contar que o envelhecimento da sociedade implica um aumento de gastos médicos hospitalares e uma maior pressão sobre a previdência social, né, aquele sistema em que paga as aposentadorias. O aumento de idosos também exige a adaptação das cidades e das habitações para atender às necessidades especiais desses idosos. Sobre esse assunto, a nossa videoaula se encerra por aqui. Beijos e até a próxima!